Olá pessoal, Marcel novamente na área e vamos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vamos dar continuidade à série do Zumbi Tsunami criando as moedas para que o zumbi possa coletar e vamos criar elas dinamicamente à medida que vamos criando os tiles. Então vamos começar inserindo um objeto sprite para ser a nossa moeda. Vou abrir o asset moeda. Esses assets eu já deixei disponível para download. Vou colocar essa moeda aqui só para visualizar. E a moeda em si, ela tem o mesmo comportamento do tiled, porque precisa estar seguindo o tiled, como se estivesse parado. Então, o tile nós temos um comportamento de bullet com 300. Eu preciso adicionar isso na moeda. Então, vamos lá, um comportamento de bullet com 300 de velocidade. E essa velocidade, o ângulo da moeda ainda está para frente. Então eu vou inverter aqui, colocando um ângulo de 180. Agora eu vou ver se pelo menos essa moeda ficou ok. Quando a gente configura um objeto, já vamos dar um nome aqui para ela, moeda. Todos os objetos, cópias que a gente criar, vai estar com a mesma configuração. Funcionou perfeitamente a moeda, está seguindo o tile. Então agora nós podemos destruir ela aqui no início, Start of Layout, porque nós vamos criar dinamicamente. Então no Start of Layout eu vou pegar a moeda e dar um Destroy. Ok. Para criar as moedas no jogo, nós vamos criar uma função. Então vamos chamar essa função de criar moedas. E essa função vai ter dois parâmetros. O parâmetro 1 é início x e o parâmetro 2 é início y. E esse início x, início y, para criar um grupo de moedas, vai ser a posição do tile à medida que a gente cria ele. Então aqui onde eu estou criando um novo tile, eu tenho que chamar a função criar moedas, passando o tile.x, que é a posição dele, x, e o tile.y, que é a posição y dele. Então, assim que eu crio o objeto, eu defino alguns parâmetros e já vou criar moedas nesse tile, passando a posição x e y. Eu vou estar criando um grupo de moedas, não apenas uma moeda. E esse grupo eu vou criar com for. Vou criar duas linhas, uma em cima da outra. Então vou fazer dois for. Então vamos inserir um subevento. E nesse subevento eu vou adicionar um for de duas linhas. Eu vou dar o nome desse for de i. E ele vai ser para as linhas. Então vou fazer duas linhas. E dentro desse for eu vou adicionar um novo subevento. E aqui nesse subevento vai ser um for vou chamar ele de ii. Vai ser um for de 5. Que eu vou criar 5 moedas numa linha e 5 moedas na outra linha. Tá, então eu tenho um for dentro de um outro for. Aqui nesse segundo for é que eu vou criar a moeda. Então vamos executar um create object. Create object, criando a moeda na layer game. E agora eu uso a posição x e y que eu passei lá como parâmetro. Início x, início y. Se eu fizer dessa forma, aqui nessa linha, nesse loop aqui, ele vai passar 10 vezes. E todas elas vão estar sendo criadas no mesmo lugar, no início x e no início y, que é a ponta do tile. E não é isso que nós queremos. Ele vai criar a moeda, vai criar 10 moedas na verdade, e todas elas estão uma sobre a outra. Então eu vou usar parte, que é o início x e o início y, mas eu vou definir algumas coisas a mais. Por exemplo, que inicie a 350 pixels e, como ele vai passar 10 vezes, eu vou espaçar elas em 50 e 50, tá?
Então ele vai começar a 350 pixels e eu vou multiplicar o loop index, que é o número, né, de 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou multiplicar esse loop index por 50 pixels. Então eu vou dar um espaçamento de 50 em 50. Aí eu estou criando as moedas, mas elas ainda estão no Y da altura do tile. Agora nós vamos mudar o Y. E está criando duas vezes uma sobre a outra. Então agora nós vamos mudar o Y. Eu quero que seja o Y menos 60, que ele vai voltar 60 pixels, mas que multiplique para todas as moedas o loop index menos o loop index. Agora não mais o loop index daqui de baixo, o loop index da de cima, que é só 1 e 2, que eu vou usar então o parâmetro i. O loop index do loop i. Vezes 50. Então, com isso daqui, eu vou voltar a 60 e depois mais 50. Vamos ver como é que ficou. Pular. Aí. Aí ficou numa altura legal, onde o zumbi precisa pular para alcançar aquele grupo de moedas. Esses tiles, eles estão muito pequenos. Eu vou ter que dar uma espaçada melhor aqui. Esses tiles pequenos eu vou parar de criar. Vamos parar de criar o tile 300 e 400. Também vou parar com esse aqui de 600. E vamos criar uns tiles maiores aqui de 1000 e 1100. Aí vai dar uma variada melhor no tamanho dos tiles. Ok, agora vamos destruir as moedas que o zumbi coletar. Então, quando o nosso player colidir com outro objeto, com o objeto moeda, nós vamos destruir o objeto moeda. Destrói. E também é interessante, vamos criar uma variável global, moedas, que sempre que startar o layout ela começa com 0. Set value, moedas igual a 0. E a cada moeda coletada, a gente vai adicionar 1. Então vamos fazer um add para moedas do valor de 1. Só que se eu fizer isso aqui e não mostrar as moedas, eu também não sei quantas eu coletei. Vamos criar uma layer aqui chamada HUD no topo. Uma layer HUD e essa layer com parallax de 0 para os objetos não saírem da tela. E vamos criar um objeto, a princípio text, depois a gente melhora. Um text display moedas. E vamos colocar aqui, acho o display moedas aqui, text, a variável moedas, não, sim, moedas. Então lá em cima estou mostrando quantas moedas eu coletei. E para cada tile eu estou criando um conjunto de moedas onde o zumbi tem que coletar. Beleza? A princípio era isso, a aula apenas para criar esse conjunto de moedas. Na próxima aula eu vou fazer as bombas e também melhorar a nossa HUD, fazendo o efeito das moedas sendo coletadas. Valeu, um abraço e até a próxima.